Olá, alunos, olá, alunas, sejam todos bem-vindos para o nosso início do terceiro bimestre, terminando as férias de meio de ano e agora retomando aí as nossas aulas e o nosso ensino aí online, o nosso ensino por essa plataforma aí que tanto tem nos ajudado nesse momento de pandemia, nesse momento onde nosso ensino acaba sendo um ensino realmente assim à distância, o que não inviabiliza o nosso contato, que não inviabiliza que vocês tenham acesso ao o conteúdo da disciplina, a grade curricular do ano que vocês estão, e também para que nós possamos muito mais assim nos orientar, nortear as nossas aulas, pautados cada vez mais no ensinamento autônomo, né? Como eu sempre tenho dito para vocês, busquem informações além das nossas aulas na internet. Se tiverem dúvida, mandem para o professor. E aí eu vou orientando vocês, não é? Linkando com outros temas que também são importantes, com outras aulas, outros vídeos, outras videoconferências, outros documentários a respeito do que nós trabalhamos aqui na nossa aula. Então esse espaço virtual possibilita que nós não fiquemos restritos apenas ao conteúdo que é transmitido pelo professor, né? E hoje, pessoal, nós vamos assim, entrando no terceiro bimestre, em filosofia, nós entramos numa parte da filosofia que é a filosofia política. Não é? Nós chegamos a ver um pouquinho sobre o que é política, lá com Aristóteles, não é? Ele quem vai assim trabalhar muito esse conceito de política. Por Aristóteles, que é um filósofo da Grécia Antiga, o ser humano é um animal político, zoopolítico, não sei se vocês estão lembrados desse termo, é a forma como Aristóteles vai classificar o ser humano. Ou seja, o ser humano ele é um animal, tal qual outros animais. Então, portanto, é a própria filosofia quem constata primeiramente que o ser humano é um animal. Não foi o Einstein, o Darwin depois comprovou isso. Mas vários filósofos, mesmo na Grécia Antiga, já suspeitavam, já partiam da suspeita que o ser humano era um animal. E Aristóteles vai dizer que tal qual os outros animais vivem em pequenas sociedades, então, por exemplo, os pardais vivem em bando, os peixes vivem em cardume, os lobos vivem em alcateia, o ser humano também acaba assim vivendo em sociedade. A sociedade, a cidade, ela nada mais é do que, digamos assim, o bando dos seres humanos, ou seja, onde os seres humanos se reúnem enquanto sociedade. Muito interessante a gente analisar esse conceito do Aristóteles. Para Aristóteles, o ser humano ele é um ser naturalmente pendente à política. Ou seja, a política é algo natural, é algo que vem de dentro e que nos conduz naturalmente a sermos seres políticos. O Nicolau Maquiavel, que já é um filósofo não mais de 2.500 anos atrás, ou seja, não é mais do século V a.C., mas Nicolau Maquiavel já faz parte do que nós chamamos de filosofia política moderna, portanto ele já vai escrever ali no século XVI. Nicolau Maquiavel ele já tem uma visão um pouco diferente sobre o que é política, ok? Para o Nicolau Maquiavel, que viveu de 1469 a 1527, ele é nascido em Florença, na Itália, e dele que vem o termo usualmente ou popularmente falado maquiavélico, né? Embora seja um termo assim mal usado, mal referenciado ao próprio Maquiavel, porque nós usamos o termo maquiavélico como sinônimo de algo ruim ou algo mal, não é? E não é bem assim que Maquiavel vai ver as coisas, né? A filosofia que Maquiavel trabalha é o que nós chamamos de filosofia política realista ou realismo político. Agora, se a realidade é má, aí isso já é um juízo de valores que posteriormente, ou seja, a posteriori, nós acabamos fazendo. Fato é que, na visão de Maquiavel, o interesse de Maquiavel é trazer um realismo para a política. Portanto, Maquiavel se distancia dessa concepção filosófica clássica de que o ser humano é um ser naturalmente voltado à política, e ele vai então trabalhar a categoria política no homem, mas trabalhá-la de uma forma assim muito mais realista, levando em consideração alguns aspectos que outros filósofos não fizeram, ok? Então, uma vez dito isso, né, consertando esses desarranjos que foram sendo feitos
em relação à própria filosofia do Maquiavel, nós então entramos propriamente no seu pensamento, que é o que nos interessa. Então eu disse para vocês que o Maquiavel ele é um italiano, nascido em Florença. Ele é um dos principais intelectuais do período conhecido como Renascimento. Tá? Então, quando nós falamos em Renascimento, que é uma nova forma de enxergar as coisas, não é? Daí então Renascimento, onde nós estamos saindo da Idade das Trevas, ou seja, saindo da Idade Média, saindo de um Ocidente governado pelo pensamento puramente religioso, que enxerga o homem como sendo criatura feita por Deus, que enxerga o homem como sendo alguém se feito por Deus e um Deus, haja vista na mentalidade cristã, o Deus benevolente, um Deus bom, portanto também o homem como uma criatura boa. Maquiavel faz parte desse movimento renascentista que quer mudar a visão sobre o mundo no Ocidente, tirando o ser humano e a sociedade do escopo religioso. Portanto, agora é analisar o homem, voltar o olhar para o homem, para a sociedade, de uma maneira muito mais filosófica e não mais puramente religiosa. Ok? Então, ao escrever a sua obra, que ficou famosa, que é O Príncipe, Maquiavel escreve um livro chamado O Príncipe. Muitas pessoas conhecem a obra de Maquiavel a partir dessa obra primária dele, que é O Príncipe, que na verdade não era para se tornar uma obra popular. O Príncipe, essa obra, O Príncipe, foi escrito porque ela era destinada ao príncipe da época que governava a Península Itálica, que era a família Médici, mais especificamente Lourenço de Médici. Maquiavel era o cônsul desse reinado e ele então preso por estar sendo investigado de traição ao reinado, ele como uma forma de se como posso dizer, como uma forma de se como um ato de desculpa, como um ato de indulgência, né? Como uma forma de mostrar fidelidade ao rei e mostrar que essas acusações que são feitas a ele, esse exílio que ele está sofrendo, não diz respeito à verdade. Ele, como uma forma de autoindulgência, ele escreve um livro chamado O Príncipe, ou seja, na verdade é um tratado sobre como governar. E ele então manda esse tratado, entrega esse tratado para Lourenço de Médici, a fim de que a Península Itálica, que era totalmente fragmentada naquela época, fosse então reunificada a partir de ensinamentos que Maquiavel, enquanto um cônsul, enquanto aquele que vai estar muito atento às questões do principado e atento de uma forma muito filosófica, atento de uma forma a de fato entender como é que funciona o ser humano dentro da sociedade, partindo da sua observação sobre a natureza humana. Maquiavel então escreve essa obra primária, fundamental, para todos que querem conhecer um pouco mais de como funciona a política do ponto de vista do realismo político. Maquiavel então, fazendo essa análise, escrevendo essa obra, destina a Lourenço de Médici a fim de que ele aprenda a bem governar e então reunificar o Império Italiano que estava fragmentado naquela altura. Marcado por muita instabilidade política, uma vez que muitas das disputas pelo controle e manutenção dos domínios territoriais das cidades-estados estavam assim comprometidos. Então Maquiavel ele vai assim seguir uma carreira diplomática nesse período em que Florença vivia uma república após a destituição dos Médicis do poder. Com a retomada da dinastia Médici, Maquiavel foi exilado, como eu expliquei para vocês. É o momento onde ele vai então se dedicar à produção dessa obra. Essa obra que a princípio era destinada, tinha um destinatário, que era só o príncipe, e acabou caindo nas mãos do povo, posteriormente, muito posteriormente, e acabou se tornando para nós, na filosofia, um verdadeiro tratado sobre a natureza humana. Ainda que não fosse a intenção primária de Maquiavel, essa obra acabou se tornando. Por quê? Porque ela acabou se tornando uma espécie de manual político para ensinar-nos a como governar. Se alguém almeja governar uma cidade, governar um estado, é fundamental então que se atente a esse manual
que é O Príncipe, escrito por Nicolau Maquiavel. Então nós vamos agora entrar propriamente dito na obra. Essa é uma introdução, e agora nós entraremos propriamente na obra no próximo vídeo.